Olá, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos, que todos tenham uma excelente semana, uma semana de muita paz, de muitas alegrias, uma semana de boas notícias, uma semana de sucesso. Quando nós nos tornamos vitoriosos, vencedores na fé, nos tornamos vitoriosos, vencedores na vida. Deus tem informações que nós não temos. Deus conhece coisas que nós não conhecemos. Deus tem uma visão ampliada e nós não temos. Por isso nós precisamos de Deus, da direção de Deus, para tomar as nossas decisões, para saber o que fazer, para onde devemos ir, como devemos nos portar. Nós sabemos que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Quando Deus nos manda para uma missão, Ele nos capacita para ela. Quando Deus nos envia para um grande propósito, Ele nos capacita para esta realização. Nós vemos na Bíblia homens que quando Deus os chamou, eles não se sentiam capazes, eles não se sentiam preparados. Moisés não se sentia preparado, tentou se justificar a Deus, dizendo eu não sei como falar, eu tenho dificuldade de falar, envia outro, envia o meu irmão. Nós vemos o Senhor fortalecer Josué, dizendo não temas, não tenha medo, e todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, eu serei com você, esse lugar será vosso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo. Nós vemos o Senhor fortalecer Gideão, quando o Senhor o chamou para um grande propósito, para uma grande missão, ele dizer, Senhor, eu não posso, eu venho de uma família pobre, eu sou menor na casa de meu pai, e como eu vou fazer isso? E o Senhor disse, eu estou te enviando, eu serei contigo. Nós vemos Jefité, filho de uma prostituta. O seu pai teve um relacionamento com a sua mãe, que era uma prostituta. Ele nasceu numa sociedade que nessa época, se hoje é tão complicado, imagine nessa época ser filho de uma prostituta. E o Senhor o levantou, fez dele grande. Davi, o menor na casa de seu pai, Deus tornou o maior. Aliás, Deus tornou um dos maiores reis que já houve. Deus é especialista em pegar homens que têm tudo para não ser nada e fazer deles grandes. Quando Deus recrutou os discípulos, os 12, Ele poderia ter recrutado homens influentes, homens com formação superior. Ele recrutou pescadores. Homens simples, Pedro, pescador, seus irmãos, outros discípulos que tinham tudo para não ser nada, ou simplesmente pescadores. E fez desses homens grandes, extraordinários. Deus é especialista. Quando nós nos permitimos, que Deus nos use, nós ouvimos o chamado, atendemos o chamado e confiamos em Deus, que Ele é conosco, tudo dá certo. Pode ter tudo para dar errado, mas dá certo. Talvez o senhor, a senhora, seja uma pessoa que se sinta pequeno, incapaz, impotente, com dificuldade de realizar, pensa que tem dificuldade, que não é capaz de realizar coisas maiores. O senhor é, a senhora é. Simplesmente se coloque à disposição de Deus, para que Deus o use para um grande propósito. Quando Deus chamou Neemias para restaurar o que estava em ruínas há mais de um século, ele era um copeiro. E Deus transformou num governador. Permita que Deus tire o senhor, a senhora, do lugar que está
e o coloque numa posição especial, de destaque. Porque é isso que Deus faz. Deus nos coloca numa vitrine, numa posição de destaque, para que todos possam ver que, como ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Davi. Deus quer dizer, eu sou o Deus do fulano. Deus vai te promover. Creia nisso, confie nisso e busque a Deus com toda a tua força ou com toda a tua convicção e permita que Deus realize essa obra linda que Ele tem para realizar na sua vida. Quero abençoar a sua semana, abençoar profetizando uma semana de vitórias, de boas notícias. Feche os olhos e ore comigo. Ó Santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que participam dessa oração, que recebem essa oração nesse momento. Talvez do outro lado há pessoas que se sintam pequenas, que se sintam impotentes, que se sintam incapazes de realizar o algo grande que o Senhor tem para elas. Essa missão, esse propósito extraordinário que o Senhor tem com ela e através dela. Tem na vida dela e através da vida dela. Assim como Gideão, Jefité, Davi, Moisés, Isaías, Jeremias, Josué, tantos homens, os próprios discípulos, que eram homens simples, pequenos. Na sua época, homens que não se esperavam muito deles. E o Senhor os transformou em homens extraordinários, vencedores, vitoriosos. Faça o mesmo na vida deste homem, faça o mesmo na vida dessa mulher, esse homem que talvez nesse momento se sintam impotentes. Levanta, Senhor. Levanta e fortalece essa pessoa e realize a tua obra na vida dela. Essa glória que o Senhor tem para realizar, que todos sejam abençoados. Eu quero abençoá-lo, profetizar forças, coragem, ousadia. Quero profetizar o teu Espírito, levantando e abençoando a cada uma das pessoas que oram comigo nesse momento. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Declaro uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de boas notícias, em nome do Senhor Jesus, uma semana de muitas realizações. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Lembre-se que Deus levanta o pequeno e põe assentado em meio aos príncipes. E Ele vai fazer na sua vida. Forte abraço, excelente semana, fique com Deus.